Eu estou aqui com o Firmo Alves, que é o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, e a gente estava conversando sobre o acidente fatal que teve durante a etapa da Superbike nesse último final de semana em Interlagos. Firmo, eu gostaria de saber, e o pessoal também bastante curioso, né? Por que esse tipo de acidente acontece? É possível evitar? Nós sabemos que no Brasil as nossas pistas não são tão seguras, mas a gente tem que andar em algum lugar, e é melhor andar nas pistas do que andar nas estradas, né? Então, o que é possível ser feito para evitar esse tipo de acidente? É difícil dizer, porque esse acidente, acima de tudo, qualquer acidente é uma fatalidade. É óbvio que se você fizer um estudo do campeonato, dos circuitos, do nível técnico de cada participante, você pode amenizar esse problema e deixar esse problema quase que como uma fatalidade e não como uma sequência de erros, né? Tem que ver também a capacidade de saúde da pessoa. Isso é super importante. Né? Porque, falando desse acidente em si, é óbvio que se tivesse talvez uma barreira bem eficiente no fundo, talvez poderia ser evitado, mas esse acidente, principalmente, ele foi muito estranho, porque ele passa reto, não esboça nenhum gesto de desvio, de frenagem da motocicleta. Já a minha aconteceu, inclusive, de bater naquele muro, quando ele era pior ainda, ele era mais próximo da pista. Foi um acidente muito parecido com o Damon Hill de Fórmula 1, sendo que o meu foi de Fórmula 3. Mas eu fui frear nos 35 e o cabo do freio arrebentou. Então eu voei, a pista é inclinada, eu voei e bati no muro. Mas no caso desse acidente do Maurício, foi depois da bandeirada. Isso é que é mais estranho dele não ter desacelerado, né? É muito estranho. Pode ser que tenha acontecido. Mas eu não conheço um acidente, inclusive fatal, né, principalmente fatal, depois da bandeirada. Porque depois da bandeirada você desacelera, freia a moto, vai lá comemorar, festejar. Então foi estranho. Foi estranho esse acidente. Esse menino, ele não era um iniciante. Não, bastante experiente, né, já Maurício? tinha experiência. Então fica complicado julgar. Eu já ouvi dizer que não travou o acelerador, não era isso, que os freios estavam funcionando. Mas é difícil a gente que está de fora, porque esse campeonato não é homologado pela CBM, é difícil a gente indicar o problema, ou esse problema, ou o problema estrito dessa morte em si. O que a gente pode dizer é que hoje existem normas internacionais, mas que, como você bem disse, nós estamos no Brasil, nós estamos nos Estados Unidos e não estamos realizando um campeonato mundial, mas existem normas internacionais que, se seguidas forem, você ameniza esse problema, né? Então, como a gente não homologa, volto a repetir, esse campeonato, fica difícil dizer, e aí eu não conheço esse campeonato, lógico, conheço, sei que campeonato significa, mas digo conhecer tecnicamente, viver os bastidores do que se decide, do que não se decide, qual a capacidade técnica de cada piloto, das categorias. Então fica difícil julgar e, principalmente de fora, apontar o problema. É até antiético eu apontar um problema e culpar a realização, a organização desse campeonato por essa morte. Só lembrando, gente, que bem recentemente, em uma categoria preliminar da MotoGP, morreu um menino de 14 anos correndo numa categoria de 300 cilindradas. Então o menino caiu, veio outra moto e passou por cima. Enfim, são acidentes que a gente, o negócio sabe, eu posso escorregar, agora cair aqui embaixo, onde eu tô, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Infelizmente. O motociclismo é um esporte radical. Todo esporte radical, ele tem um lado bom, que ele atrai muito público por ser radical. O lado negativo é que o radical às vezes mata, né? Ele machuca. Em percentual, você tem ideia, assim, quantas corridas de moto tem no Brasil? Com tudo, com
É muita corrida, velocross, motocross, os regionais. Quantos acidentes fatais tem por ano? Não, são poucos, né? O percentual é muito baixo. O moto velocidade mata mais porque ele tem a questão da alta velocidade, né? Então isso aí, o risco é muito grande. E como você disse no começo da nossa entrevista aqui, os nossos circuitos, nem todos eles seguem as normas rígidas de segurança. Porque o problema do Brasil, porque nós temos uma tradição mundial de automobilismo. Então eu falo para as pessoas que querem construir circuito, circuito que anda moto, todos eles andam carro, mas nem todos que andam carro andam moto. Sim. E como aqui no Brasil eles fazem o circuito pensando no carro. A gente precisa andar, vai andar de qualquer jeito. Porque É melhor andar na pista do que na rua. O que é que mais mata em autódromo? Né? Falar autódromo, que o certo é falar circuito porque anda moto e carro. O que é que mais mata? É a área de escape. Eu acho que é zebra alta, que pode bater, e principalmente buraco fora na área de escape. Guarda-rail, essas coisas. O circuito que anda moto, pelo certo, não pode ter zebra alta, tem que ser padrão ao asfalto. Mas a área de escape tem que ter caixa de brita, que a caixa de brita, sem dúvida nenhuma, desacelera o piloto, e não pode ter um guarda-rail perto. Essas são as normas básicas. Agora, lembrando, é chato lembrar, mas é história e aconteceu que também 2 pilotos de Stock Car já morreram, piloto de Fórmula 1, enfim, ali na Curva do Café, em Interlagos, né, por causa do muro perto também. É triste, mas assim... E carro, né, eu tô falando de carro. Mas é complicado, é complicado porque tem que separar duas coisas. Uma é a fatalidade do acidente, que poderia ter sido com qualquer um, com o Mark Marques, né, ou com qualquer outro, se tivesse naquele lugar, naquela hora. Eu concordo. Né? E aí isso separa, e a outra coisa é separar o que toda organização faz para pensar em prevenção de acidente, né? Resgate, área de escape, aquelas bolsas de ar, chicane para desacelerar. É outro negócio, em Goiânia também não tem chicane, Curitiba, Curitiba aumentou a área de escape no final da reta, né? Então, tem que isso. Eu falo meio em vão, porque eu não posso, a não ser que a gente seja contratado, a gente que eu falo, a CBM e o corpo técnico, para fazer um estudo desse campeonato em questão, para ver quais seriam Brasil, a gente tá falando. Quais seriam as possibilidades de uma diminuição, de uma possível diminuição de acidente. Fora isso, não sei. Outro negócio, eu corro no Superbike, na categoria 500, e quando eu tô negócio como piloto, quando eu entro na pista, eu não penso em perigo, não posso pensar em perigo, senão eu não corro. Né? Então, eu jamais olho pro lado de fora, sempre olhando lá para longe, para onde eu quero ir. Então, se olhar para fora, você vai para fora, então não tem como. Então, mas eu não posso pensar em perigo, de jeito nenhum. E o Brasil tem uma outra particularidade no moto velocidade, que a maioria dos pilotos, eles não são atletas. Eles não começaram criança a correr e chegaram na idade adulta, pilotos profissionais ou semi-profissionais ou até amadores, mas que começaram criança. Isso faz muita diferença, porque você pegar uma pessoa de 40 e poucos anos, 50, que já tem moto, teve moto, né? Começou a competir. E começa a competir e vai andar 250 até perto de 300 km por hora, ele pode acertar 99% das vezes, mas 1% que ele erra, porque ele não tem aquele preparo físico, aquele condicionamento psicológico, físico, que ele vem desde criança. No meu caso, olha só, eu comecei a competir de moto aos 50 anos. Só que a minha história é diferente, porque você vem do carro. Eu venho de competição de carro. E ao contrário, eu sou muito melhor piloto de carro do que de moto, porque como a vida inteira eu andei de moto em rua, estrada, sozinha, eu tenho mais de 2 milhões de quilômetros rodados em cima de moto. E sempre em rua, estrada, sozinha.
Então eu acabo tendo direção defensiva na pista. Na hora de disputar uma posição, eu tiro a mão antes, com medo de encostar, cair. Com isso, eu sou muito melhor piloto de carro do que de moto, porque na hora da disputa mesmo, eu ainda tenho direção defensiva, né? Porque a moto, você tem o limite, né? Você anda no limite, até no limite, dificilmente você vai cair. Mas dificilmente em competição você está andando só até o limite. E cair eu nunca caí. Cair eu nunca caí. Em competição, se você realmente está brigando pela primeira colocação, você vai ter momentos que você vai passar do limite. E é nesse momento que você está sujeito ao risco do tombo, da batida. E aí, se nesse momento que você passou do limite, acontece algo fora o que está acontecendo, e aí acontece o acidente. E aí dentro do acidente também tem a questão que você cai, se machuca, que é normal no motociclismo, mas aí tem a tragédia, que é a fatalidade. Eu costumo dizer o seguinte, no motociclismo, quando não sai de ambulância, é normal, é tombo. Quando você precisa usar a ambulância, aí já é um acidente. Porque precisa dividir. Você pode cair, ter uma queda aí até espetacular do ponto de vista do vídeo. Já aconteceu de eu cair e me machucar, porque escorreguei na mancha de óleo dos que tinham caído no dia anterior. Fui a primeira a entrar na pista às 7 horas da manhã, peguei a mancha de óleo. E aí, cai, dá uma raladinha, fica com roxo, isso é natural na moto. O que a gente não gosta de assistir é quando sai uma ambulância, né? Porque quando sai uma ambulância... Aí foi mais sério. Porque daí no mínimo é uma situação mais complicada. Como é que estamos, já que a gente está aqui batendo papo, como é que estamos na parte de off-road, motocross, velocross, enduro, rally dos sertões vem aí? A Confederação Brasileira hoje ela é o guarda-chuva de praticamente todas as competições oficiais do Brasil. Até o Moto Velocidade, que nós recriamos o Moto Velocidade em parceria com as federações, começamos esse ano. Já está sendo muito bom. Começamos ano passado e esse ano tem tudo aí para crescer aos poucos. E eu acredito que é um campeonato que vai começar a tomar corpo aí ao longo de 2 anos. Falando de off-road, o motocross, que já está desde os anos 70 no Brasil, 400 pilotos inscritos na primeira etapa. Nessa agora deu 355, mas tem passado aí na casa dos 400, 440, 430. É um número histórico, mediante inclusive a crise que nós passamos. Verdade. E tem as outras modalidades. Hoje nós temos rally, enduro de regularidade, o enduro fim, o velocross, nós temos o hard enduro, né? Estou tentando criar o Campeonato Brasileiro de Motocross Freestyle, que também é muito legal, já existe há muito tempo. Eu fico desesperada vendo. Eu confesso que eu com todos os meus anos também no motociclismo, eu também fico. Você reza para acabar, né? Tipo assim. Mas é o que atrai as multidões, é a radicalidade. O próprio rally. O rally é muito perigoso, porque você anda ali, é óbvio que você tem uma planilha, mas você não conhece o que tem na frente, e aí tem o risco de entrar um carro de uma pessoa que mora num sítio, tem o risco de um animal, de a pessoa se confundir com a planilha e... dizem que essa é a graça do rally, né? É a grande emoção. Acho que vai começar a apresentação. Firmo, obrigadão pelo papo. Garanto que o nosso pessoal gostou também. Obrigado pela oportunidade. Tem alguma dúvida, alguma pergunta para ele? Escreve aí embaixo que ele responde. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigadão.